Os Estados Unidos têm as principais indústrias de armas, então não dá para desconsiderar também esse ponto de vista. Agora vamos pensar, como eu disse, pensar em todos os personagens dessa história. Pensando na Europa de uma forma mais geral, óbvio que tem ali interesses diferentes entre a Alemanha, a França, a Inglaterra, mas, como disse, isso para um segundo momento. Vamos primeiro pensar no bloco. A Europa depende de 40% do gás que vem da Rússia. Então, há uma questão aí econômica também muito, né, interessante. Agora, pessoal, boicotes, bloqueios e boicotes, sempre tem aquela via de mão dupla. Você tenta prejudicar o outro, mas você também pode se prejudicar, porque a economia está muito interligada, principalmente nos dias atuais. Até mesmo, gente, Napoleão, quando decretou o bloqueio continental contra a Inglaterra, ele queria prejudicar a Inglaterra, mas ele também prejudicou os outros países. Por isso que, em parte, o bloqueio continental lá do Napoleão não deu muito certo. Isso lá em 1808. Agora que a economia está mais interligada, mais problemático ainda. Como eu disse, do gás. Se a Europa compra uma briga com a Rússia, não recebe o gás. Mas aí tem o outro lado da moeda. Os russos também não têm para quem vender, né? Então, é sempre uma discussão aí muito, né, delicada essa questão econômica. Putin também tem as questões da política interna. Ele anda meio desprestigiado e uma guerra sempre vai ajudá-lo a resgatar essa popularidade. Aí, né, mexe com o nacionalismo, todo conflito. Então, também temos que pôr na balança esse interesse da política interna russa. A Ucrânia, ela tem hoje um governo que tem uma tendência à direita, era um ator de comédia que venceu a eleição e se fomenta muito na Ucrânia essa desvinculação mais ampla em relação à Rússia e a adesão ao Ocidente, que implicaria, como eu disse, inclusive na adesão à OTAN, que é justamente o que a Rússia quer impedir. Como eu disse, vamos pensar em todos os aspectos. Vamos pensar agora em cutucar os Estados Unidos. Se, por exemplo, fosse inverso, se a Rússia estivesse instalando mísseis no México, que é um país vizinho, ou no Canadá, como que os Estados Unidos iriam agir? Até atendendo muitos pedidos aí, às vezes pessoas que seguem o canal, amigos, pedindo uma posição assim mais isenta, porque falavam justamente isso, né? Que quando vão ler num jornal, ver uma TV, há sempre uma tendência a receber notícias já tendenciosas. Então, como eu disse, tem que pensar em todos os aspectos. Como eu brinco sempre com os alunos, ser o advogado de acusação e de defesa, pensar nos interesses americanos e também, né, se fosse ao contrário, como eles iriam reagir. A mesma coisa a gente pensa em relação à Rússia. E, no meu ponto de vista, pessoal, não tem mocinho nessa história. Todos aí estão lutando por, né, os Estados Unidos por manter a hegemonia, os russos pensando na sua segurança, como disse o Putin, com interesses ali, né, também da política interna. Se eventualmente existir um ataque russo à Ucrânia, nós não temos, nesse momento, como avaliar a dimensão disso, porque pode ter aquele efeito dominó que outros confrontos, né, mundiais já aconteceu. Sabe aquele joguinho do dominó, coloca um atrás do outro, em pezinho, e depois derruba o primeiro e todos vão? Isso que é o grande risco, quer dizer, a guerra ganhar uma dimensão maior. A China olha meio que à distância tudo isso. Óbvio que num confronto, a China tem uma tendência a ficar ao lado dos russos. Afinal de contas, uma vitória, por exemplo, do Ocidente, iria aí cercar a China, não é? Porque a China faz fronteira com a Rússia. No mapinha dá para você perceber, aqui está a Rússia, tem a Mongólia e aqui já é a China. Então, a China, obviamente, não vai querer ter presença ocidental ali muito próximo da sua fronteira. Não sei se consegui aí passar para vocês pelo menos o essencial desse confronto, e
eu aguardo aí no meu canal, não sei se você me conhece, professor de História Marcos Melo, estou nas 3 mídias, Instagram, Facebook, YouTube, e aceito aí perguntas, sugestões. Então é isso, aguardo vocês, eu estou diariamente, como eu disse, nessas 3 mídias, e sempre, né, diariamente postando aí novidades, e, enfim, então se você gosta desse tema, se inscreve, aciona o sininho para ser avisado quando tem os vídeos novos, e eu te aguardo aí num próximo assunto, numa próxima conversa, beleza? Então é isso, forte abraço para todos, garotos, garotas, e todos aqueles que gostam de história.